Então, esse primeiro horário da aula, eu tirei para a gente tirar as dúvidas sobre esse questionário, certo? Para nortear vocês como vai ser realmente a prova. Então, a prova ela consiste tanto de questões abertas como questões fechadas. Vão ter questões diretas, questões onde você, como assim, como esse primeiro, como podemos definir a pesquisa de mercado? Então, ela é direta, tá? Como vão ter perguntas também que ela vai dar um cenário e você vai responder. Então, vai exigir um raciocínio sobre aquele assunto para você responder, tá? Por exemplo, vai dar uma situação e você vai ter que dizer o que seria melhor aplicado para uma pesquisa, vamos supor, para um novo produto. É melhor aplicar um focus grupos ou, por exemplo, um questionário, um survey. Então, você vai ter que optar e dizer, de acordo com o que a gente já viu, certo? Com essas características dessas pesquisas, o que se melhor adequaria para aquela situação que vai ser mostrada para vocês, tá? Nada do diferente do assunto que a gente já veio vendo ao longo dessas semanas, certo? E aí, realmente, vai ter quesitos abertos e vão ter quesitos fechados. E vocês vão ter... eu postei para vocês agora, no Classroom, que a atividade de pontuação extra de vocês está lá na sala digital. Então, vai ser preciso que depois cada um entre na sala digital, responda, eu acho que tem 2 questões, eu não lembro, ou é uma só. E responda isso através do próprio celular ou através do computador e me envie pelo sistema, porque a gente vai, ao longo da semana, né, simular a realidade da prova, na semana de prova, como é que vocês vão responder esses quesitos, certo? Então já está lá na sala digital, para quem não viu, mas já está lá postado. E aí a pontuação extra de vocês vai ser referente àquela atividade que vocês postarem, tá? E aí o sistema ele fecha dia 11. Se você quiser enviar depois do dia 11, infelizmente o sistema já vai estar fechado e eu não vou reconhecer que você enviou essa atividade. Mesma coisa na semana de prova, vocês vão ter do dia 13 ao dia 19 para enviar as provas. Se você passar do dia 19, vai levar falta, e aí vai computar como falta da sua primeira vez, porque você não enviou. Aí, nesse processo, vocês têm que prestar bastante atenção para não anexar a prova errada, certo? Em relação ao, por exemplo, você não postar a prova de antropologia, né, na prova de pesquisa de mercado. Vocês têm que ter bastante atenção na hora de vocês estarem preenchendo, certo? E outro ponto no horário da aula da gente, próxima quarta-feira, então das 6h50 às 9h40, eu vou estar disponível para tirar dúvidas sobre a prova. Então, quem quiser pode mandar mensagem lá na sala digital mesmo, ou no Classroom, ou pode mandar mensagem, a gente pode abrir um Zoom para tirar dúvidas sobre alguma questão, tá? Alguma formulação de alguma questão. Óbvio que não é para tirar, para não responder junto com vocês, né? Mas na dúvida eu vou estar disponível. Os outros horários eu estarei disponível, eu estarei na realidade com outras turmas. Então não vai ser possível eu responder a vocês no tempo real. Mas vocês podem deixar a pergunta e depois eu respondo, tá? Então eu aconselho, que eu acho que seria melhor, é você responder a prova de cada professor no dia da aula desse professor. Porque aí você sabe que vai encontrar ele online disponível para você no dia da aula dele, tá? Então, faz segunda-feira a prova de segunda, de terça, de quarta, e por aí vai. Não deixa para o fim de semana, porque se você realmente deixar para o fim de semana, vai ser complicado, porque primeiro, sábado e domingo, as pessoas, né, os professores, não é dia útil para eles, então não vai ser tão fácil assim encontrá-los. Então, reserva mesmo o horário da aula para fazer essa prova, tá? E para tirar as dúvidas também, ok? E aí, vamos ver aqui esses exercícios de revisão, tá? Esse primeiro... Oi, diga. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Me tira só uma pequena dúvida. Essas revisões que a senhora está fazendo agora, aqui, esses exercícios, tem nos seus slides? Tem, essas informações estão todas no slide. Só que o problema, aqui tem perguntas que elas são mais diretas, certo? Só que na prova tem perguntas que você tem que raciocinar um pouco mais. Então, a resposta não vai estar no slide, entendeu? Você tem que ler o conceito e aí aplicar esse conceito lá na pergunta. Vai ser como se fosse uma questão situacional, que aí você vai ter que aplicar. Uma pesquisa, no caso.
Não, você não vai fazer uma pesquisa, mas Nesse ele vai caso lhe dar uma aqui. situação. Em que situação você aplica o focus grupos, por exemplo? Tá? É melhor fazer um focus grupos para um novo produto ou para um novo nicho de mercado ou fazer um survey. Tudo vai depender. Ele vai mostrando lá as características do que você que precisa e aí você vai escolher qual é o melhor tipo de técnica aplicada para ali, tá? A gente sabe que essas são técnicas qualitativas, mas o survey ele é aplicado mais a técnicas quantitativas, tá? Porque você vai ter valor numérico associado nas perguntas. Então, você realmente tem que entender o que é qualitativo, o que é uma pesquisa quantitativa, o que é uma pesquisa exploratória. O focus grupos, ele é mais exploratório, tá? Então, um tipo de pesquisa que você faz de forma primária, do que um survey que já é algo mais avançado, já depois de você ter bastante informação sobre aquilo, tá? Então, realmente vai ter alguns quesitos que vão exigir esse raciocínio de vocês, tá? Então, por isso, não é que a resposta não vai estar lá no slide, você vai procurar no slide e você não vai encontrar, porque não tá. Algumas aqui não, algumas são perguntas diretas que você consegue absorver e tirar daquele material que eu enviei para vocês, tá? Mas aí o Focus Groups tem seu slide, tem lá. Tem o significado, mas não isso. tem, por exemplo, lá no Focus Grupos ele está mostrando o significado, né, dele, e ele tá, eu acho, se não me engano, é uma questão de donas de casa, o exemplo. E aí o exemplo da prova não vai ser esse, dona de casa, vai ser outro exemplo, entendeu? Mas vocês vão conseguir, de acordo com o conceito, a importância, veja só. Existe a prova, você precisa tirar nota boa na prova, sim, porque ele faz parte do pré-requisito para você passar de semestre e você obter o seu diploma, mas o foco aqui é que eu quero que vocês entendam a pesquisa de mercado. Então, a gente está demorando semanas só nas fases de planejamento, a gente não entrou em execução nenhuma, a gente não vai botar o questionário para rodar agora. A gente só estava na fase de planejamento dessa pesquisa, tá? E aí, toda semana eu fui introduzindo para vocês um conhecimento que vocês têm que aplicar isso na pesquisa de vocês. E quando a gente aplica, a gente absorve a informação e coloca e consegue realmente entender, tá? Se você quer só responder as perguntas, você vai poder responder. Você pode até jogar no Google o que é isso e ele vai lhe dar a resposta, tá? Mas a minha ideia aqui é que vocês entendam o que são cada coisa e como cada coisa ela é aplicada, tá? E isso é um exercício de leitura. Tem que ler. Quem não estava nas aulas, rever as aulas, tá? Mas tem que ter o exercício de leitura. Se não tem o exercício de leitura, fica difícil fazer a conexão das informações, tá? Então, é preciso realmente como eu estou dizendo, não, a prova ela tem os quesitos diretos, mas tem os quesitos que eles vão exigir raciocínio, tá? E são 10 questões, né? Se eu não me engano, eu acho que eu vou ter 4 fechadas e 6 abertas. Eu não lembro ao certo qual foi, como é que eu fiz, não, tá? Então, tem essas questões lá, podem ter outras. Podem ter não, tem outras na realidade. Mas que são mais conceituais, que você vai precisar raciocinar, tá? Então, vamos lá. Essa primeira questão aí, como a gente pode definir uma pesquisa de mercado? Alguém fez? Eu fiz, eu coloquei, eu botei o planejamento, coleta, análise e apresentação sistêmica de dados e descobertas relevantes sobre uma situação de uma organização no mercado. Certo. Se tu fosse traduzir isso nas tuas palavras, tu colocaria pesquisa de mercado como? Peraí, é uma análise, não é isso? Que a empresa contrata você para coletar várias informações sobre determinada coisa, para você conhecer mais profundamente algo específico, entendeu? Para entrar a fundo em um determinado, por exemplo, um determinado produto, mais ou menos isso. Isso, veja, a minha ideia aqui não é vocês aprenderem um conceito escrito como está nos livros ou como está nas informações conceituais. Quero que você entenda. Então, quando você lê pesquisa de mercado, você vai entender. E a pesquisa de mercado serve para eu compreender, para eu entender sobre determinados mercados, que pode ser nicho de mercado,
pode ser sobre produtos, pode ser sobre serviços, pode ser novos mercados, pode ser mercados antigos, podem ser para N coisas, tá? Então, eu quero que vocês realmente... A minha ideia não é que vocês tenham a descrição do conceito através de um livro. Não, eu quero que vocês entendam. Tanto é que eu não sou uma professora que fica exigindo que você transcreva a informação como está no livro, como você leu, tá? Eu quero que você realmente, com suas palavras, o que foi que você entendeu da pesquisa de mercado, tá? E não... óbvio que você pode fazer o que o livro está escrito, né? Mas eu quero que você traduza isso no seu linguajar, da forma como você entende. Então, o que você falou, é você planejar para você entender algum mercado, para lançamento de novos produtos, para lançamento de serviço, para modificação de produto, tá? Então, isso tudo serve à pesquisa de mercado, tá? E sempre o que você falou, o último aí, para tomar decisão. Então, um ponto importante de uma pesquisa é, eu sempre faço porque eu preciso tomar uma decisão. Se eu não tenho nenhuma decisão a ser tomada, então para que você está fazendo uma pesquisa? Você está fazendo uma pesquisa para lançamento de um produto porque você precisa lançar um produto, tá? E aí você quer saber com que características esse produto ele deve ser lançado para atrair mais o seu público-alvo, entendeu? Então, você sempre tem uma decisão. É abrir uma nova empresa, ou então expandir aquele negócio para geração de novos serviços. Então, sempre é uma decisão gerencial. Se eu tenho uma decisão a ser tomada, eu posso fazer a pesquisa de mercado, tá? E antes, se você não precisa... Se você tem uma decisão a ser tomada, né, se você vai abrir ou não uma empresa ou vai lançar um novo produto, você, dependendo do que você vai lançar, essas informações elas podem estar todas disponíveis através dos dados secundários, inclusive na internet. Então, você não precisa fazer toda a extensão de uma pesquisa. Simplesmente pela leitura, pelas informações que você tem, você pode tomar a decisão se você vai abrir ou não uma empresa. Agora, nessa época do coronavírus, né? Essa época de crise financeira. Você pode abrir um negócio, né? Você pode, não, eu queria abrir um negócio. Mas aí o que aconteceu? Agora a gente está num espaço de crise. Você vai abrir um negócio mesmo assim? Você não precisa botar essa pesquisa de mercado para uma decisão agora. Você pode fazer essa pesquisa de mercado para uma decisão futura, certo? A mais longo prazo do que o curto prazo do que você queria. Tá? Ou inclusive você pode nem, dependendo do que você está trabalhando, se for um negócio de lazer ou de entretenimento, se você fizer uma pergunta agora, fizer uma pesquisa agora, eu vou abrir um novo cinema, pronto, eu vou fazer uma pesquisa para ver se tem público. Pode ser que agora, quando você manda essa pergunta para o pessoal pode dizer que vai diminuir a frequência, que não vai. E isso não é uma realidade concreta, isso é uma realidade situacional e isso pode modificar, certo? Então também tem essas questões aí de estratégia, se você vai fazer ou não a pesquisa de mercado e se cabe, né, também no bolso para você fazer ou não essa pesquisa, tá? E aí, beleza? Esse segundo aí, qual das fases é a mais cara e mais crítica de todo o processo da pesquisa? Do que a gente viu, a fase mais cara, que vai gastar mesmo dinheiro, é a fase de coleta. Então, se você vai precisar, por exemplo, aplicar 20 entrevistas individuais, você vai pagar funcionário para fazer entrevista, você vai ter tempo, você paga o funcionário por hora, ou você vai pagar por pacote, tá? Você vai gastar dinheiro para aquela pesquisa, ele fazer a análise, tá? Então, a coleta é a fase mais cara que tem. Tá? É a mais crítica, se a gente for comparar entre o planejamento e a coleta, eu acredito que o planejamento ele fica sendo a fase mais crítica. Por quê? Se você planeja tudo errado, você pode até executar certo. Você fazer o planejamento bonitinho, fazer a execução bonitinha, aplica os questionários bonito. É 100 pessoas, apliquei com 100 pessoas, tem problema nenhum. Mas se você planejou errado, se suas perguntas que você colocou foram perguntas que não tem nada a ver, que não vão responder sobre o seu problema, o seu problema mesmo da pesquisa,
então não adiantou de nada, você só fez gastar dinheiro. Então, para mim, a fase mais cara é a de coleta, que você vai gastar realmente mais para fazer isso, mas a fase mais crítica seria o planejamento, porque se você faz errado esse planejamento, a execução, ela vai ser completamente errada, tá? Você vai gastar dinheiro e na hora de obter os resultados para a sua decisão gerencial, você pode não ter informação suficiente para isso, tá? E aí, e a coleta ela também pode ser um processo crítico, porque se você, mesmo você planejando certo, fazendo os questionários certos, mas se você aplica nas pessoas, com as pessoas que não são seu público-alvo, ou as pessoas que não são o foco da sua pesquisa, também não adianta de nada. Você aplicou o questionário com 100 pessoas que não vão lhe dar informação nenhuma sobre a sua decisão, tá? Para o que você precisa decidir. E aí, esse terceiro, defina a pesquisa de mercado e comente sobre o seu principal objetivo. Alguém fez esse terceiro? Eu botei auxiliar. Oi, diz. Na hora da prova, a senhora vai querer que coloque de forma escrita, informal ou formal? Não, eu quero a minha ideia com suas palavras. Então, a forma como você entendeu o assunto, tá? O foco aqui não é prova de redação, não. Eu quero que realmente você consiga expressar com suas palavras o que você entendeu do assunto, tá? Nos quesitos abertos. Certo? Diz, Ellen, esse terceiro. Eu botei auxiliar a administração na tomada de decisão mais precisas, minimizando o risco e agregando vantagens competitivas para as organizações. Isso, exatamente isso. Então, a pesquisa de mercado é uma forma de você obter informação para a decisão. E aí, o principal objetivo é você ter mais informação. Então, quanto mais informação ou quanto mais dados você tem daquilo ali, melhor vai ser suas decisões, né? Para você... na realidade, não é só melhor. Você minimiza os riscos, porque os riscos, eles são inerentes a qualquer negócio. Então, mesmo que você abra um negócio, todo ele vai ter um risco associado. E aí, com a pesquisa, você diminui o risco porque você tentou, através da pesquisa, ajustar aquele produto, aquele serviço ao seu público-alvo, né? O que aquele público-alvo ele é interessado ou que ele necessita. E aí você diminui o risco, mas todo negócio ele tem risco, mesmo que você faça com por exemplo, hoje com essa questão do coronavírus, vários setores e vários negócios eles estão em baixa, estão com questões econômicas realmente prejudicadas, porque ninguém imaginou que isso ia acontecer, certo? E isso não aconteceu faz muito, sei lá, faz mais de 100 anos que nada igual a isso aconteceu, uma pandemia dessa. Então, a pessoa, ela abriu o negócio, ela fez uma pesquisa de mercado bem interessante. Eu vou abrir uma mercearia aqui perto da minha casa, vamos supor. Fiz uma pesquisa de mercado interessante, fiz tudo bem bonitinho. Só que o que acontece? Agora, com esse isolamento social, o pessoal não está mais indo, não está frequentando. Então, não foi um erro da pesquisa, foi uma situação externa que aconteceu que ninguém estava prevendo, tá? E quando você montou esse plano de negócio para gerar essa sua empresa, isso não tinha sido apontado, porque isso foi algo recente, isso foi do início do ano para cá, né? Então, poucos meses o negócio virou de ponta cabeça. Então, não tinha uma pesquisa de mercado certa, não tinha as pessoas mais inteligentes do mundo, ou os gurus e pessoas que preveem tudo, que pudesse adivinhar que a gente ia estar nessa situação, tá? Então você vê que o risco ele é inerente ao negócio mesmo. E as informações e o ambiente externo, ele varia e muda muito, muito, muito. Aqui era para ser quais os processos da pesquisa de mercado, né? Então, toda pesquisa ela tem o seu planejamento, tem o processo de execução, tem o processo de análise das informações e aí depois você tem a decisão estratégica, tá? Então, de forma geral, são esses 4 grandes fases. Mas aí dentro do planejamento tem várias fases, dentro da execução tem várias fases, dentro da análise tem várias fases,
tá? Só que a fase do planejamento sempre é a fase mais longa, porque você tem várias etapas a ser cumpridas, tá? A coleta, ela pode ser longa dependendo do número da amostra. Se você vai fazer análise com 1.000 pessoas, aí obviamente isso vai demorar um pouco. Mas se você vai fazer análise só com 10, 20 pessoas, aí no instante você consegue obter as informações, tá? E a importância da pesquisa para as organizações é o que a gente vem falando, para a tomada de decisão. Então, um gestor ele pode tomar a decisão sem uma pesquisa de mercado, simplesmente porque ele já tem informações do mercado através de outros meios, através de sites, através de jornais, através de congressos, através de simpósios, cursos. Então, ele já obtém essas informações através de outros canais. E aí, a pesquisa de mercado é um canal a mais para ele obter uma informação. Tá? Então, não necessariamente ele vai fazer uma pesquisa se ele já tem a informação que ele precisa, tá? E aí, sexto, qual a diferença entre pesquisa de mercado e pesquisa de marketing? Alguém? Eu botei pesquisa de marketing. Tem um longo raio de alcance abrangendo desde a pesquisa de produto, preço, distribuição, promoção e comportamento de consumidor, até pesquisar sobre os concorrentes e o macroambiente. E pesquisa de mercado limita-se a descobrir informações sobre o mercado para determinado produto. Isso. Então, de forma prática, as duas pesquisas são a mesma coisa. Só que aí, de forma conceitual, a pesquisa de marketing ela é mais abrangente. Então, ela vai desde o produto, a segmento, a características, a demanda, certo? Ele está tudo envolvido. Já a pesquisa de mercado, ela pode ser localizada. Então, a pesquisa de mercado você pode fazer só de produto, só de demanda, tá? Só que isso no raio da sua empresa. Por exemplo, você pode fazer, eu vou abrir um pet shop. Aí essa empresa, você pode fazer a pesquisa de mercado para abertura de pet shop naquela região que você vai abrir a sua loja, certo? Já a pesquisa de marketing, se você fizesse, seria algo mais abrangente. Então, você ia analisar todos os perfis de pet shop no caso aqui da nação, né, do Brasil, depois o perfil do pet shop nacional, ia entender a demanda, ia identificar quais são os produtos e serviços analisados. Então, você ia fazer uma análise muito mais macro. Mas, na prática, tanto a pesquisa de mercado quanto a pesquisa de marketing, eles têm a mesma fase, que é planejamento, execução, análise e a tomada de decisão, tá? Então, todas elas têm basicamente a mesma estrutura também, só que a pesquisa de marketing, ela é mais abrangente. Aí, veja, na disciplina de vocês é pesquisa de mercado, mas na realidade o que a gente estuda é pesquisa de marketing, porque a gente está vendo um rol muito mais abrangente do que só um segmento específico, tá? A gente está analisando pesquisa como um todo, ok? E aí, esse sétimo, o que é um sistema de informação em marketing e para que ele serve? Alguém diferente de Ellen fez esses exercícios? Tentou, pelo menos. Em pessoinhas. Professora, aqui é Marconi, mais uma Diz, vez. Marconi. Olha, professora, eu não fiz, vou ser sincero com a senhora, porque, primeiro, meu telefone foi roubado. Eu estou usando o telefone do meu filho, que o telefone do meu filho é péssimo, é um Lenovo. Aí, assim, quando ele esquenta a bateria, ele desliga o telefone. Como agora sabe, toda vez que sai fora do ar. Aí eu botei uma placa de gelo embaixo com um pano para poder esfriar, para poder assistir suas aulas. Mas esse exercício aí não tinha visto, não, professora. Aí eu dei um print nele para tentar fazer ele, entendeu? Entendi, Para entender entendi. o que está acontecendo. Por isso que eu não fiz ele, por esse motivo. E eu não... também não sabia que estava isso para fazer. Me desculpe, viu? Não, mas isso aqui não é para vocês me entregarem, não. Isso aqui é só para a gente realmente estudar. No seu caso, você realmente teve aí complicações, eventos externos, né, que possibilitaram vocês fazer. Mas isso aqui é só para estudar. Isso aqui não é pontuação extra, não. A pontuação extra vai estar lá na sala digital, tá bom? E aí, o que é sistema de marketing?
Ele como o nome diz, sistema, né? Ele é a forma como a empresa, o indivíduo, enfim, a organização, ela consegue extrair informações do meio, que podem ser tanto informações do meio externo, dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes, como informações internas, tá? Pelos próprios funcionários dela, para a tomada de decisão. Então, o sistema de informação é a forma como você vai extrair. E aí você extrai informação só das pessoas? Não, você pode extrair informação dos jornais, você pode extrair informações dos congressos, principalmente das associações. Então, por exemplo, aqui em Recife existem várias associações. E aí eu já fiz também um trabalho para uma associação de panificadoras. Então, através daquela associação, os donos de padarias, eles obtinham informação sobre o mercado deles, tá? Então, você observa que é como você vai extrair informações. Esse sistema de informação, para você, depois que você obtém essas informações, como é que você vai digerir essas informações, ou seja, como você vai analisar elas para depois realizar alguma decisão. E aí, nesse processo de decisão, é igual ao PDCA, né? Você faz um novo planejamento, você executa, depois você faz a correção do plano e aí depois você segue no plano, você vai corrigindo e seguindo o caminho para tomada de decisão, tá? Então, o sistema ele serve isso para você como forma de extrair informação e ele serve para como você tem um processo de extração de informação correta, por exemplo, esses grandes empresários, eles leem jornal, eles vão a congresso, eles se reúnem com os grandes empresários, então isso eles já tem uma rotina de como obter essas informações, tá? Então eles vão ter leitura, eles vão ter conversa, então eles já sabem como, através também dos relatórios, eles leem os relatórios gerenciais, produzido pela própria empresa. Então, eles têm uma forma de obter essas informações. Essa forma, ela é independente de cada empresa. Então, cada empresa, ela faz um jeito diferente, ou ela desenvolve uma forma de extrair aquelas informações que podem ser particulares a cada empresa, tá? Então, o sistema é isso, é você conseguir absorver aquelas informações. Veja, eu não estou dando o significado do conceito, estou dizendo para quê, o que é isso e para que ele serve, tá? E aí, o 8º, cite 3 exemplos de pesquisa de marketing e suas aplicações. Aqui é para você falar de uma pesquisa de produto, uma pesquisa de segmento de mercado, uma pesquisa para quê mais? Para demanda, uma pesquisa para... O que mais de pesquisa que a gente pode fazer em relação a isso, para decidir, né, como um problema de, além de produtos, serviços, segmentos, demandas, preço, você pode fazer. Oi? Satisfação. Tudo isso aí você escolhe, né, algumas dessas pesquisas e aí fala suas aplicações. Então, pesquisa de satisfação é para ver o grau de aceitação de determinado produto ou serviço. Uma pesquisa de produto é para identificar as melhores características para a satisfação dos clientes. Ou pesquisa de demanda para entender o quanto do consumo ele pode ser feito através daquele produto, a margem, o quanto você pode realmente se inserir naquele segmento e aumentar sua fatia de mercado, certo? Então, é tudo aí que você consegue fazer nesse ponto, tá? E explicar mais uma vez com as suas palavrinhas. Aqui, esse negócio, depois que eu vi, ele tá repetido aqui, tá? É importante, é importante. A correta definição do problema de pesquisa de mercado é mais importante para o sucesso de um projeto de pesquisa do que as técnicas sofisticadas de pesquisa. Qual é o ponto aqui? É o que eu falei anteriormente. Não adianta de nada você gastar um dinheiro fazendo uma pesquisa no survey se você não definiu o seu problema corretamente. Se você não fez as perguntas corretas, se elas não estão ordenadas de forma correta, tá? Então, não adiantou de nada
Tá, professora, eu quero fazer uma pesquisa sobre, como vocês, o assento preferenciais, só que vocês não leram nada sobre assento preferenciais, vocês não tiveram nenhuma informação sobre assento preferenciais, vocês só tiveram de acordo com a informação que vocês obtiveram de algum canto, mas mais profundo do que isso vocês não tiveram. Então, como é que você vai fazer uma pesquisa sem informação, tá? Sem o que é que deve ser perguntado nesse ponto? Certo? Então, isso é uma falha na definição do problema. Se você não define esse problema corretamente, você não adianta você usar um focus grupos ou fazer por exemplo, um Zaltman, se você não definir o problema certo, tá? Você tem que definir esse problema para escolher qual vai ser a melhor ferramenta que será aplicada para aquele problema, tá? E aí, o que é um diagnóstico do problema de pesquisa? Essa palavra diagnóstico é o mesmo significado do médico, tá? Então, para que a gente precisa diagnosticar o problema de pesquisa? Eu botei briefing inicial para a detecção dos sintomas, análise dos dados secundários, definição formal dos problemas de pesquisa, formulação da proposta de pesquisa e briefing final, entrega de quê? Proposta. Aí são as fases para você fazer a apresentação do seu problema, tá? Mas o diagnóstico do problema, certo, ele tá, tipo, se a gente pensar assim, com minhas palavras, como seria o diagnóstico? O diagnóstico é de fato igual ao médico. Entender quais são aquelas causas daquele problema, entender quais são os sintomas, quais são os sinais. Por exemplo, tá diminuindo receita, tá, por exemplo, algum produto ele tá perdendo o mercado porque abriu um novo concorrente, tá? Isso são sintomas que você observa dentro da sua empresa e aí você vai fazer um diagnóstico, ou seja, você vai entender por que você está perdendo receita. Geralmente, né, você faz a gente coloca os problemas como algo negativo, mas também como algo positivo. Surgiu um novo mercado, por exemplo, com a questão da ascensão social, da melhoria dos salários. Isso tornou algumas fatias da nossa sociedade compatíveis ao que elas podiam ter um acesso financeiro ou um poder de compra maior, tá? Então essa nova situação social de melhoria de salário, isso gerou um aumento de possíveis compradores do seu serviço ou do seu produto, tá? Então, isso é um diagnóstico que você faz também. Opa, a pessoa vai começar a ganhar mais. Então, aquilo ali eu posso utilizar como uma oportunidade para gerar um novo serviço, um novo produto, tá? Isso, exatamente, se você não faz um diagnóstico bem feito, você não vai conseguir resolver o seu problema. Porque, por exemplo, você sabe que você está perdendo receita da sua empresa. Sim, mas você está perdendo receita com o quê? Você está perdendo a receita geral ou você está perdendo receita de um produto específico que você está produzindo? E esse produto específico, não é um produto específico. Mas por que você está perdendo? Porque as pessoas trocaram o seu produto por similares, por concorrentes, ou as pessoas deixaram de consumir, que foi o que um dos alunos falou, a questão do refrigerante. Que no supermercado a venda de refrigerante está em baixa, porque as pessoas já estão trocando o seu consumo. Tá? Então, se você não identificar isso logo, você vai ter uma complicação lá na hora de você, de fato, montar sua pesquisa e depois entender melhor por que aquilo ali está acontecendo. Tá? Então, você precisa realmente ter um diagnóstico e identificar os sinais e sintomas. E aí, o que a Ellen falou foram as etapas. Briefing inicial, análise dos dados, né? Aí depois você vai seguir para o briefing final, ok? E aí, descrever as diferentes abordagens e método de pesquisa. Aqui a gente tem 3 tipos de abordagem, né? A exploratória, a descritiva e a causal. Então, nesse ponto aí, cada abordagem é diferente. Qual a diferença entre elas?
Eita, peraí, que vai encerrar essa live. Então, vou encerrar, depois a gente continua, tá? Vocês entrem, apertem no linkzinho de novo pra gente voltar aqui. Limite.